E aí, aluno da mediação tecnológica, olha aí, nós já vimos o processo da pré-história do planeta, chegamos na pré-história das Américas e agora chegou a hora de a gente olhar o Brasil. Vamos ver um retrato do Brasil. Professor, o Brasil tem pré-história? Tem achados pré-históricos. Rondônia tem achados pré-históricos? E aí? Vamos lá, na tela para vocês, que agora nós vamos entrar na aula 4.1. Na tela para vocês. Joga aí, meu diretor, aí, porque nós vamos entrar na aula 4.1 falando sobre a pré-história brasileira, os sítios arqueológicos no Brasil. Luzia, o mais antigo fóssil das Américas. Lembra que a gente falava na aula passada sobre Luzia? Pois é. Falamos sobre Lucy, que foi aquele achado lá na África, agora vamos falar sobre Luzia. Vamos falar sobre sambaquis e ocupação da Amazônia. A pré-história brasileira propriamente dita, a pesquisa arqueológica no Brasil apontam para diversas formações de nichos culturais em nossos territórios ao longo de milhares de anos. Cada nicho desse formou uma tradição específica. Muitas delas desapareceram séculos antes de o Brasil ser, eu não falo descoberto não, mas houve a chegada dos portugueses ao Brasil. Quando os portugueses chegaram, que os portugueses foi até um descobrimento, eles descobriram a nova terra. Outros permaneceram e tiveram sua organização estudada, primeiro por jesuítas, depois por naturalistas, arqueólogos, antropólogos e profissionais. Então, isso está uma característica. E eu vou para esse mapa. Aqui na Amazônia, as terras pretas, que é a presença, seus sítios, os tesos da ilha de Marajó e os magautos de Calçoene estão trazendo novas luzes em relação à história indígena da floresta tropical. Lá no Piauí nós temos o mais famoso Boqueirão da Pedra Furada. Lá no Piauí, considerado pela Unesco um dos patrimônios culturais da humanidade. Em Minas Gerais nós temos Santa Helena, Mato Grosso do Sul nós temos Santa Helena, que possui datação de 23 mil anos antes do presente. Meu Deus, se tem essa datação aqui e for comprovado, significa que o homem chegou muito antes na América e no Brasil. A Lapa Vermelha, em Minas Gerais, lá foi encontrado Luzia, considerada a primeira brasileira. E nós temos lá no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, no litoral, quase em todo o litoral, ali nós temos os sambaquis, que também iremos ver o que são sambaquis aqui nessa nossa aula. Então, nós estamos aqui diante desse mapa, e esse mapa ele mostra essa diversidade de achado arqueológico dentro do Brasil. Se eu te falar com vocês que em Rondônia está tendo estudos aqui, arqueológicos, para tentar provar ou não provar a presença dos incas aqui em Rondônia. Mas isso ainda está em estudo, a gente não pode fazer nenhuma afirmativa no momento que ainda está em estudo. Mas há vestígios que possa ter. Na Amazônia já foi descoberto, ali por fotografias com raio-x e infravermelho e tudo, foi descoberto cidades complexas, descobertas recentes, cidades complexas, com ruas, acessos, e todo um contexto de uma civilização que não se sabe, porque aquela civilização desapareceu. Tudo isso está sendo estudado na Amazônia. Na tela para vocês. O Parque Nacional da Serra da Capivara, maior concentração de sítio arqueológico no Brasil, encontra-se neste Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, lá no Piauí. É aqui que fica o Boqueirão da Pedra Furada, lá nesse Parque Nacional. E tem uma figura que vocês vão conhecer ela já já, Nhé de Guidon.
uma das mais de 700 sítios. O local é considerado pela Organização das Nações Unidas Patrimônio Cultural da Humanidade. Professor, você tem foto de lá? Temos, olha aí, ó. Pode ser visto a pintura rupestre de mais de 9.000 anos. Pedaços de cerâmicas, fogueiras datadas com mais de 50.000 anos em estudo, além da bela paisagem natural do parque. Deixa eu apagar aqui. Porque, sabe por quê? Eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Deixa eu voltar aqui a caneta. Vem cá, coloque nessa tela aqui, diretor. Aqui, se o estudo de Nied Guidon for comprovado, aquela fogueira, a fogueira já não tem mais dúvida. Aquela fogueira foi datada de 50.000 anos. Só que o que se está estudando é se aquela fogueira foi feita por um ser humano ou por um fenômeno natural. Se está estudando isso, foi um raio que fez aquela fogueira, mas a fogueira existe. E aqui nós temos pintura rupestre, nós temos esqueletos humanos sendo achados aqui. Nós temos todo um contexto que caracteriza que aqui viveram, milhares de anos atrás, os primeiros brasileiros, se assim podemos chamar. E aí é o que se faz, o historiador, o arqueólogo, estudar e tentar comprovar a sua teoria. Olha aí essa foto aqui, deixa eu colocar aqui, ó, o tão famoso Boqueirão da Pedra Furada. Boqueirão da Pedra Furada. É muito lindo isso aqui, olha. O vento passa aí por essa pedra furada aí. Natureza que fez isso aí ou ser humano? É outra questão que se tem, mas provavelmente isso aí é fenômeno natural da pedra furada. Na tela para vocês. De todo o sítio do Parque Nacional da Serra da Capivara, o mais antigo e importante é esse daqui, o Boqueirão da Pedra Furada. O mais antigo e importante, fica lá no Piauí isso daí, tá bom? Quem for lá pelo Piauí, fazer uma visita lá no Boqueirão da Pedra Furada, onde foram encontrados vestígios que, segundo alguns pesquisadores, indicam a presença humana há cerca de 50.000 anos. Já pensou se isso for comprovado? Muda-se todo o processo de teoria da ocupação da América. Mudaria todo o processo de teoria. Se aquela fogueira datada de 50.000 anos for comprovada que foi feita por um ser humano. Olha aí, ó, o estudo do Boqueirão da Pedra Furada. O que eles acham? O que os paleontólogos, o que os arqueólogos acham essa presença humana? As pontas de lança próximo a esse corpo sepultado. O que se acha aqui? O que se tem de história? O que aconteceu neste local? É algo para ser estudado, desvendado. Aí eu trago a vocês a apresentação, apresentando para vocês uma das maiores pesquisadoras do Piauí. Ela é francesa, mas naturalizada brasileira. Tudo começa em 1970, quando esse primeiro sítio arqueológico do Piauí foi descoberto por Nied Guidon. 90 anos. Ela vai completar agora 91 anos. Formada em História Natural pela USP e com doutoramento em Arqueologia Pré-História na Sorbonne, em Paris. Aí ela vem. Ela acha... Aqui, olha aqui, ó. Aqui a fotinha dela, pequenininha aqui, ó. Aqui ela está se sentindo em casa, essa pesquisadora. Aqui ela viveu a vida dela. Aqui com esses pincéis dela, que esse pincelzinho aí, ela trouxe à vida muita história. As pesquisas de Nied
identifica a presença humana há 100 mil anos, de 50 a 100 mil anos. O que muda a perspectiva da pré-história americana. Pela técnica do carbono 14, a pesquisa chegou a datar 58 mil anos. Pela pesquisa. Então vem cá. Agora imagina. Essa pesquisadora aqui, ela chega lá, ela começa a fazer um estudo e ela causou um frisson tão grande no mundo da pesquisa. Por quê? Porque nós temos os norte-americanos, que eles acham que eles são um papa da pesquisa, porque a nossa pesquisa é a única que existe, é a única que tem validade. E ela, até hoje, nesse final de carreira e de vida dela, ela tenta provar que a sua pesquisa tem fundamento teórico suficiente para comprovar que o homem não estava aqui só há 12, 13, 14 mil anos, mas sim há mais de 50 mil anos. Olha como muda a perspectiva totalmente. Olha como a pesquisa, a ciência, ela se torna importante. Porque nós precisamos dessa pesquisa, dessa ciência, para saber quem somos, quando chegamos e como chegamos até aqui às Américas. Isso tem a ver com o nosso passado, tem a ver com a nossa ancestralidade. Na tela para vocês. Além de criar a fundação do Museu do Homem Americano, instalar o Parque Nacional da Serra da Capivara, Nied Guidon conseguiu transformar a Serra da Capivara em patrimônio cultural da humanidade. Lembra que a gente lá atrás citou sobre isso? Agora, em 1922, tá? 2 anos aí atrás, o espetáculo que foi apresentado ao Ato de Nied para homenagear os 50 anos da chegada da arqueóloga Nied Guidon à região da Serra da Capivara e de suas descobertas revolucionárias sobre a origem dos povos da América. Foi feito um espetáculo. Olha aqui, ó. Trouxe para vocês até o cartaz que foi desse espetáculo, para uma verdadeira ópera. A Ópera da Serra da Capivara, em homenagem a essa mulher, essa grande pesquisadora. Tá? E essa ópera, se vocês tiverem interesse, tem uma matéria, vocês podem entrar aqui, no endereço que tem aqui, mas tem, pesquisa aí a Ópera da Serra da Capivara em homenagem a Nied. Foi um espetáculo maravilhoso, grandioso, com luzes e tudo, mostrando o boqueirão da Pedra Furada, aquela imagem da Pedra Furada lá. Foi um espetáculo grandioso. E a Nied ficou muito emocionada, porque ela dedicou a vida dela à pesquisa da Serra da Capivara. E hoje, a Serra da Capivara só é referência arqueológica para o mundo, não só para o Brasil. Porque teve ela que se dispôs a pesquisar, se dispôs a dedicar a vida dela a essa pesquisa e mudar a perspectiva de colonização das Américas, não só do Brasil, mas das Américas. Juntamente com ela, outros pesquisadores, aí na tela para vocês, outros pesquisadores também estarão presentes. A partir de 1991, a pesquisa da doutora Nied na Serra da Capivara apresenta evidências irrefutáveis de que os vestígios encontrados estavam ligados ao Homo sapiens. Não era Neandertal, não. Era a presença desse Homo sapiens nas Américas. Agora vamos sair do Piauí e vamos para Minas Gerais, porque em Minas Gerais nós temos ela, Luzia. Ô mineira que deixou história, ô mineira que transforma a história. A Luzia é o fóssil mais antigo das Américas. Os arqueólogos, junto com os paleontólogos aí, pegam esse fóssil. Infelizmente, o crânio de Luzia, aqui, quando pegou fogo o Museu Nacional,
o crânio de Luzia está exposto lá no Museu Nacional. E quando esse aqui que vocês estão vendo aí na tela, está exposto no Museu Nacional. E quando Luzia é apresentada ao Museu Nacional, esse crânio dela, tá? E que ela é apresentada lá, no fogo do Museu Nacional, o medo dos arqueólogos, perdemos Luzia. Agora, a emoção que foi achar o crânio e remontar ele novamente, que ele tinha sido tirado, guardado, se viu que não se perdeu o crânio completamente lá no Museu Nacional. Mas uma coisa interessante feita no computador, a inteligência artificial. Ao remontar Luzia, olha aqui. Aí eu pergunto para vocês, qual a característica? Asiática ou africana? Hã? É aí que muda a perspectiva. A Luzia, ela não parecia com traços asiáticos, e sim parecida com os aborígenes lá da Austrália. Isso mudou a perspectiva da pesquisa arqueológica no Brasil. Na tela para vocês. Lá em Lagoa Santa, a região de Minas Gerais, outro dos principais sítios arqueológicos do país, ali foi encontrado o crânio de Luzia, o mais antigo fóssil humano encontrado na América, com 11.500 anos. Opa, peraí. Professor, peraí, olha aqui, ó. Muda-se. Muda completamente a teoria. Porque se o crânio de Luzia tem 11.500 anos, aquele fóssil achado, significa que o processo de ocupação da América do Sul foi muito mais anterior daquilo que da migração da migração lá do Estreito de Bering, que eles disseram que eles só chegaram aqui na América do Sul há 11.000 anos. Isso muda o processo teórico. Isso dá em choque. Mas existe a outra questão que eu falei para vocês ainda agora, são as características fenótipas de Luzia, que também muda a perspectiva de onde Luzia veio. Ela não veio pelo Estreito de Bering. Provavelmente, Luzia fazia parte da migração transoceânica. E por que esse povo com essa característica não sobreviveu? Acredita-se que a vinda do processo colonizador do Estreito de Bering, que é a teoria de Clovis, ali vindo do Estreito de Bering, que são os asiáticos, quando encontraram esse povo, pode ter tido um choque. E um choque, o povo dominante dizimou o dominado. É uma teoria que se tem. Por isso que esse povo foi dizimado. Que se acha? Na tela para vocês. Esse fato aconteceu no início da década de 70, mais precisamente em 1974, em sítio arqueológico denominado Lapa Vermelha, localizado na cidade mineira de Leopoldo, São Leopoldo lá. Olha a caverna. Tá vendo essa caverna aqui? Tá vendo essa caverna aqui? É aí nessa caverna, preservado, que foi achado o crânio de Luzia. E ele tá... Vamos trazer outra mulher pesquisadora? Essas mulheres gostam muito de pesquisar, gente. Eu admiro muito esse trabalho dessas mulheres, porque a Annette Laming Esperaire, acho que é assim que se pronuncia o nome dela, porque é o francês, ela é francesa. É essa pesquisadora, uma outra mulher... Não confunda ela com a Nied, tá? É uma outra pesquisadora. Ela que foi responsável pelas escavações e pesquisa das equipes arqueológicas na região, lá onde foi encontrada a Luzia. É ela. E aí, nós temos um outro pesquisador, que é o Walter Neves, esse brasileiro. É ele que está responsável
pela reconstituição do crânio de Luzia. Em 1998, esse antropólogo aí, o Walter Neves, olha aí, ele não é arqueólogo, mas ele é antropólogo. Ele está estudando essa antropologia desse povo aí dessa região. Ele apresenta o mundo Luzia. Esqueleto encontrado em Lagoa Santa, que ficou famosa por uma brasileira mais antiga na história. Ele apresenta ao mundo. Walter Neves. Agora nós temos um pesquisador trazendo ao mundo Luzia. Aí é onde eu coloco. Olha esse texto. Preste atenção nesse texto, porque esse texto é o que nos traz uma incógnita. Porque o mais intrigante desse achado não era a idade do crânio, de 11.500 anos atrás. Mais intrigante não foi a idade desse crânio. Esse crânio poderia ter 11.500 anos atrás. Mas o mais intrigante é a origem. O Dr. Richard Nieve, da Universidade Inglesa de Manchester, desenvolveu um trabalho de reconstrução do crânio de Luzia, que foi apresentada pelo Walter. Ele leva a Luzia, reconstitui esse crânio e constata a sua semelhança com traços negroides. Ou seja, vem cá comigo, aluno. A Luzia, ela tem uma característica totalmente diferente do processo de colonização que se deram origem aos indígenas brasileiros. Nós que temos descendência indígena, por isso que esse nosso olhinho puxadinho aqui pequenininho, que quando eu rio, meu olho desaparece, nós que viemos dessa descendência e temos uma ancestralidade muito ligada com os indígenas, aí a Luzia apresenta uma característica totalmente diferente. O Richard, ele leva essa reconstituição pelas características do crânio achado de Luzia, e ele diz, olha, Luzia não tinha característica asiática, Luzia tinha característica negroide, muito parecido com os aborígenes. Muda o processo teórico da colonização da América. É aí que se reafirma a ocupação transoceânica, a segunda teoria de ocupação da América. Luzia serve para ratificar essa segunda teoria. Serve para afirmar essa segunda teoria. Agora nós temos uma segunda teoria com achado, com crânio. É por isso que a Luzia ela é importantíssima não só para o Brasil, mas para toda a América do Sul. Ok? Olha como as pesquisas elas vão mudando. Algo que hoje é certeza, amanhã já não é certeza. Agora vamos ver uma outra característica. Vamos sair um pouco de... Fomos para Piauí, fomos para Minas Gerais. Agora vamos para o litoral brasileiro, ali, principalmente na região de Santa Catarina. Vamos ver, sabe o quê? Na tela para vocês. Sambaquis. Vocês sabem o que são sambaquis? Sambaquis são montes compostos por moluscos de origem marinha, terrestre ou de água salobra. Esqueletos de ser pré-histórico, ossos humanos, conchas, utensílio feito de pedras e de ossos. Pessoal, a galera do litoral comia, enterrava, deixava objetos, tudo empilhado. Como se fosse um grande lixão. Só que também era um grande cemitério, porque eles colocavam mortos, seus mortos. E aí eles fizeram sambaquis. Esse brasileiro pré-histórico, esse brasileiro vivendo antes da chegada há milhares de anos aqui, eles viviam no litoral. E no litoral eles se alimentavam de peixe, eles começaram a desenvolver embarcações primitivas,
Eles tinham moluscos que eles pegavam lá, conchas, pegavam, se alimentavam lá de pequenos crustáceos, e eles iam empilhando tudo isso. Morria alguém, eles empilhavam ali, colocavam junto com... E isso virava uma grande montanha, porque nós estamos falando de milhares de anos. E isso vão ser chamados de sambaquis. Tá? São os sambaquis. Isso vão ser chamados de sambaquis. Então nós temos um processo acontecendo e os sambaquis sendo constituídos. Olha aí essa foto maravilhosa desse homem que viveu no litoral brasileiro. Esse homem que estava aí tranquilo antes da chegada dos portugueses, formando sua sociedade. E olha aí um monte de conchas que se alimentaram e iam jogando e formando essas verdadeiras montanhas aqui, ó, de dejetos. E sambaquis. Na tela para vocês. No Brasil, os sambaquis podem ser encontrados no lago do litoral nordestino, no Rio de Janeiro, em São Paulo e outras partes do litoral gaúcho. 3 principais origens de um sambaqui: alimento, arquitetura e escultura, principalmente de conchas, molúsculos ou não, era estrutura, rituais funerários. Há indícios de tratamento diferenciado da base em hierarquia social e em gênero. Então, a origem do sambaqui ela vem por aí. E vão sendo depositadas e virando verdadeiras montanhas. O sambaqui do homem de Tarioba, Rio das Ostras, lá no Rio de Janeiro. E aí nós temos nós temos aí os sambaquis aí deste homem de Tarioba, esse homem aí. Então, são os sambaquis. O maior sambaqui brasileiro foram encontrados na cidade de São Francisco do Sul, Jaguaruna, Laguna e Garuva, no estado de Santa Catarina, onde temos a formação de 30 metros de altura e 400 metros de extensão desse sambaqui. Então, nós temos aí, ó, vem aqui comigo, aluno, para a gente ver como é que se dá essa questão do sambaquis. Se você acompanhar aqui essa estrutura, nós vamos ver que sambaquis, eles tiveram uma importância muito grande nesse processo pré-histórico. Tá? Nós estamos falando do homem da pré-história. Nós já falamos aqui dessa ocupação desse homem no Brasil, das teorias desse homem, e nós agora estamos falando do homem que viveu no litoral brasileiro e constitui esses sambaquis. Santa Catarina é riquíssimo nisso aí. Até hoje eu acho que a gente chega lá em Santa Catarina, a gente gosta de comer um fruto do mar, uma ostra, riquíssimo desses frutos do mar. Até hoje a gente tem essa característica lá. Imagina naquele momento. Na tela para você, meu querido aluno, porque nós estamos vendo aqui que esses sambaquis, tá? Esses sambaquis aqui, ó, aqui essa foto é interessante. O homem pescando, depois ele vai depositando, depois tem uma fogueira e vai crescendo o sambaquis. Ele vai depositando, vai virando aqui e aí ele enterra seus mortos aqui, próximo, e tudo isso caracteriza esses sambaquis que tiveram achados de diferentes formas. Mas, professor, e aqui na Amazônia? Agora chegou no local onde eu queria. Chegou nessa pré-história da Amazônia. Arqueólogos dividem a ocupação da Amazônia em períodos diferentes, considerando um pré-cerâmico, entre 12.000 e 13.000 anos atrás, um período cerâmico incipiente, entre 3.000 e 1.000 anos antes de Cristo, e um período de cacicado, composto entre 1.000 antes de Cristo e a chegada dos portugueses. Então, nós temos aí esse período da ocupação da Amazônia. A Amazônia sendo ocupada aqui, então, um pré-cerâmico, um período cerâmico e um período de cacicado. Então, 12.000, 3.000
aqui pelos achados amazônicos. Então, meus queridos alunos, esse homem chega na Amazônia. Aqui na Amazônia foram descobertos também grandes animais. Olha aqui isso é um mamute sendo caçado. Esse homem pré-histórico, ele era caçador-coletor. Aqui nós temos na Amazônia, lembrando que a Amazônia ela pega uma abrangência não só do Brasil, mas como países vizinhos. Esse homem ele chega aqui. Aqui tinha preguiça gigante, aqui vão ter vários animais, inclusive aqui em... Cadê a professora? A professora está aí? Aqui de Vista Alegre? Vou fazer uma visita à fazenda dela, porque lá em Vista Alegre tem a toca da preguiça gigante. Um achado recente que está sendo pesquisado e a gente precisa lá olhar de perto, né, professora? Já falamos que a gente vai fazer uma visita lá. Então, esse homem, ele chega na Amazônia, ele é um caçador-coletor, muitos deles nômades, se constituem. Nós temos aí constituição de povos diferentes, nós temos aí línguas diferentes, vão ser desenvolvidas aqui na Amazônia, nós temos troncos tupi, G, macro G, nós temos arauáque, nós temos troncos linguísticos diferentes, que vão ser constituídos aqui na Amazônia em sua pré-história. Na tela para vocês. Aqui no Rio Madeira, com a construção das hidrelétricas, tanto de Santo Antônio como de Jirau, as peças resgatadas no sítio arqueológico, encontrados na área da hidrelétrica de Santo Antônio, aqui, ó. Aqui teve uma exposição lá aqui no shopping, onde eles colocaram em exposição essas peças arqueológicas que foram encontradas na escavação das hidrelétricas, mostrando a presença histórica desse homem. No Rio Madeira foram encontradas cerâmica de terra preta. Terra preta é o que mostra a pré-história da Amazônia, que indica a presença do homem na região há 7.000 anos aproximadamente. Materiais líticos, instrumentos feitos de pedra, tudo isso estarão dentro desse contexto. Tem a figura, essa figura aqui, não sei se vocês já ouviram falar nele, Joaquim da Cunha Silva, falecido, ele já faleceu em 2016, lá no município de Alta Floresta, até próximo onde eu sempre passo quando eu vou para Rolim de Moura do Guaporé. Localizado no município de Alta Floresta do Oeste, a 540 quilômetros de Porto Velho, o local de 100 quilômetros da sede do município, na cachoeira pequena do Rio Consuelo, ele descobre esse altar. Ele acreditava ser um altar inca, mas nada ainda foi comprovado. Ele morreu e não conseguiu comprovar, e tem arqueólogos agora estudando a presença inca na Amazônia, que eu falei para vocês na aula passada. Esse farmacêutico aí, o Joaquim da Cunha Silva, ele, além de farmacêutico, ele era pesquisador, falecido aí em setembro de 2016, ele acreditava, lembrando, não comprovado, tá, alunos? Não tem nada de comprovação ainda, que tratava-se de um altar onde era realizado cerimônias sagradas da lendária cidade perdida de Paititi. Ele acreditava nisso, que teria sido criada pelos incas em fuga após a colonização espanhola. Tá? O que o Joaquim acreditava? O Joaquim ele acreditava que os incas, com medo dos espanhóis que ocuparam ali o reino inca, o último imperador inca foi Atahualpa, onde eles aprisionaram Atahualpa e tudo, vão explorar o ouro, eles acreditavam que a fuga deles possam ter trazido eles para a Amazônia. E essa presença inca, eles vão se constituir aqui em altares, em templos, em construção. Aí vão ser várias teorias, inclusive estão estudando lá em Costa Marques o labirinto, saber se o labirinto tem alguma influência. Alguns pesquisadores dizem, não tem nenhuma influência com a presença inca. Alguns, tipo o professor Lourdes Mar, acredita ali que seja Santa Rosa Velha, o pessoal chama de labirinto. Outros acreditam que não, que era apenas um depósito de pedra, um corredor de depósito de pedra,
dos cortes que eles faziam na pedra. Então, existem várias teorias para aquilo dali, que não tem nada comprovado, ainda está sendo estudado. Mas, pelo amor de Deus, não venha com Ratanabá aqui, que Ratanabá é uma viagem muito sem sentido, tá bom? E, para a nossa aula de hoje, olhem na tela, para a nossa aula de hoje, nós temos um material complementar, é claro. A pré-história do Brasil, a vida indígena brasileira antes da colonização portuguesa. Eu preciso que vocês leiam isso daqui. Ó. A vida indígena do brasileiro antes da colonização portuguesa. É importantíssimo você ler. Tá bom? Meus queridos alunos, chegamos a um final de mais uma aventura. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, onde nós trabalhamos a pré-história. Amanhã, na próxima aula aí, nós iremos fazer aí, o professor Luzimar estará aqui conosco também, iremos fazer a revisão e a correção da atividade. Espero vocês nas próximas aulas. Até lá!